Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Vamos lá, pessoal. Prestação de serviços. O funcionamento do fundo de investimento, ele se materializa por meio da atuação dos prestadores de serviços essenciais e também terceiros que sejam contratados por esses prestadores de serviços essenciais, por escrito ou então em nome do fundo. Quem é que são os prestadores de serviços essenciais? O administrador e o gestor. E o funcionamento do fundo, então, ele vai acontecer através da atuação dessas pessoas aqui, bem como das pessoas que eles contratarem para atuar em nome do fundo. Em relação ao administrador, eu tenho o seguinte, tá? Ele tem poderes para praticar os atos necessários à administração. Ele vai fazer a administração do fundo. Incluem-se entre as obrigações do administrador contratar em nome do fundo os seguintes serviços. Então, lembrem que tanto o administrador como o gestor, eles podem contratar terceiros. Em relação ao administrador, ele pode, então, contratar quem, né? Quem que vai estar sobre a gestão aqui do administrador, sobre a supervisão do administrador. Os seguintes serviços. Serviços, então, de tesouraria, controle e processamento dos ativos, serviço de escrituração das cotas, porque as cotas elas são escriturais, elas são registradas em nome dos cotistas, e de auditoria independente. O fundo que for administrado por uma instituição financeira ou instituição de pagamento autorizada a funcionar pelo Bacen não precisa contratar os serviços quando forem executados pelo seu administrador. Então, o próprio administrador, quando for uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento autorizada a funcionar pelo Banco Central, a própria instituição ela pode então desempenhar esses serviços aqui. Se não for uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento, aí obrigatoriamente o administrador ele tem que contratar então terceiros que vão fazer esses serviços aqui. Em relação ao gestor, tá? O administrador, de novo, ele é responsável por fazer a administração do fundo. Ele é verdadeiro supervisor do fundo, tá? A gente pode pensar assim, isso aqui não está na legislação propriamente dito, mas a gente pode pensar no administrador como um supervisor. O gestor, ele tem poderes para praticar os atos necessários à gestão da carteira de ativos. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Eu vou ter aqui o fundo. Esse fundo ele vai ter um patrimônio e esse patrimônio ele vai ficar aplicado em diferentes instrumentos financeiros, né? TPF, debêntures, CDB e assim por diante. O gestor vai ser ele, então, que vai ter que fazer a gestão da carteira de ativos, ou seja, ele que vai definir, então, onde que o fundo de investimento vai aplicar. Inclui-se entre as obrigações do gestor contratar, em nome do fundo, os seguintes serviços. Então, serviço de intermediação de operações para a carteira de ativos, para a distribuição de cotas, para a consultoria de investimentos, para a classificação de risco, por agência de classificação de risco de crédito, quando for então fazer a classificação de uma determinada companhia aonde o fundo vai investir, de formador de mercado de classe fechada, que vai ser aquela pessoa que vai ficar colocando ordens de compra e venda para movimentar o mercado, e de cogestão da carteira de ativos. São esses os serviços aqui que têm que ser contratados pelo gestor. Ele vai então negociar os ativos, vai observar os limites de concentração em relação à carteira, né, no que pode ser colocado. Por exemplo, se for uma carteira de renda fixa, existe um limite mínimo, né, em relação ao que deve ser investido em renda fixa. Além disso, limites de concentração em relação ao emissor e também em relação ao ativo em específico. O gestor é que vai olhar isso daqui. E ele vai realizar testes de estresse em situações de liquidez ou iliquidez de uma classe ou então de uma subclasse para saber se é possível, né, em situações excepcionais, se ele consegue então resgatar os valores necessários a pagar o resgate que foi solicitado pelo cotista. Então é o gestor que vai realizar esses testes de estresse do fundo de investimento. Bom,
No fundo de investimento, a gente tem diferentes taxas que vão ser utilizadas para remunerar os prestadores de serviços essenciais. Vamos entender então cada uma dessas taxas aqui. Eu tenho a taxa de administração, que ela é cobrada do fundo para remunerar o administrador e também os prestadores de serviços por ele contratados e que não constituam encargos do fundo. Tá? Taxa de administração, então, vai remunerar o administrador e esses outros profissionais aqui que foram contratados pelo administrador. Taxa de gestão é a taxa cobrada do fundo para remunerar o gestor e prestador de serviços que foram contratados por ele. Então, todo esse pessoal aqui. Vou marcar aqui também. Remunerar o gestor. Taxa de ingresso é uma taxa paga pelo cotista ao patrimônio da classe ao aplicar recursos em uma classe de cotas, conforme previsão do regulamento. Então, se existir essa taxa de ingresso, ela vai ser cobrada quando o investidor ele entrar no fundo de investimento. Tem a taxa de saída que pode ser cobrada também ao cotista quando ele for fazer o resgate de recursos de uma classe de cotas. Nem sempre essas taxas elas vão existir, mas se elas existirem, a lógica é essa daqui. Uma, o cotista ele paga ao entrar no fundo, a outra ele paga ao fazer o resgate. Tem também aqui a taxa máxima de distribuição. Ela vai ser cobrada do fundo representativo aqui do montante total para a remuneração dos distribuidores, expressa em percentual anual do patrimônio líquido. Então, a gente pode ter aquela situação onde eu vou ter um distribuidor que vai estar fazendo a distribuição de cotas de um fundo de investimento. Aí a taxa máxima de distribuição vai ser então o que esses distribuidores vão receber por fazer esse serviço de distribuição. E acordo de remuneração é cobrado com base na taxa de administração, performance ou gestão. Pode ter esse acordo de remuneração adicional e aí ele vai ser calculado com base nessas outras taxas aqui. O prestador de serviço essencial pode reduzir unilateralmente a taxa que lhe compete, sem que seja requerida deliberação de assembleia de cotistas. Quem é que são os prestadores de serviços essenciais? O administrador e o gestor. Então, tanto o administrador como o gestor, eles podem reduzir a taxa. Então, se antes a taxa era de 2% ao ano, eles podem reduzir essa taxa aqui a 1% ao ano, seja ela de administração ou de gestão, sem que aconteça uma deliberação na Assembleia de Cotistas. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se for aumentar essa taxa aqui de 2% para 2,5% ao ano, seja ela uma taxa de administração ou então de gestão, é necessário que aconteça uma aprovação lá na Assembleia Geral dos cotistas. E quem é que vai aprovar? Vão ser os cotistas, tá? Eles que vão aprovar esse aumento aqui. Aí, né, o nosso prestador de serviço essencial vai ter que justificar por que está acontecendo esse aumento na taxa. Bom, os prestadores de serviços aqui, eles têm algumas vedações. Quais são essas vedações? Eles não podem receber depósito em conta corrente. Eles não podem contrair ou efetuar empréstimos. Não podem vender cotas à prestação sem prejuízo da possibilidade de integralização a prazo de cotas subscritas. Não podem garantir rendimento pré-determinado aos cotistas ou utilizar recursos da classe para pagamento de seguro contra perdas financeiras de cotistas ou ainda praticar qualquer ato de liberalidade, exceto pelas doações que o fundo estiver autorizado a fazer. Tá? Então, isso vale tanto para o administrador como o gestor. O administrador e o gestor, eles não podem receber qualquer tipo de depósito em conta corrente, ou contrair ou efetuar empréstimo, ou ainda qualquer um desses aqui que estão elencados. Ainda é vedado ao gestor e, se houver, ao consultor o recebimento de qualquer remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente, que potencialmente prejudique a sua independência na tomada de decisão, ou, no caso do consultor, sugestão de investimento. Também não pode, então, receber essa remuneração que venha a prejudicar a independência na tomada de decisão. É vedado o repasse de informação relevante ainda não divulgada a que tenha tido acesso em razão do cargo ou profissão que ocupe um prestador de serviço do fundo ou em razão de relação comercial, profissional ou de confiança com prestador de serviço
do fundo. Qual que é o ponto aqui? É que a gente não pode ter, então, repasse de uma informação que ainda não foi divulgada e que é uma informação relevante. Informação relevante é aquela que pode influenciar os cotistas, seja em aplicar ou resgatar as cotas do fundo de investimento. Agora, o que é permitido? O gestor ele pode tomar e dar ativos financeiros em empréstimo, desde que tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente por meio de serviço autorizado pelo Bacen ou pela CVM. Então, ele pode tomar e dar ativos financeiros, desde que essas operações de empréstimo aqui que ele está contraindo, elas sejam cursadas exclusivamente por meio de um serviço que foi autorizado ou pelo Banco Central ou então pela CVM. Ele também pode utilizar ativos da carteira na retenção de risco da classe em suas operações com derivativos. Então, se acontecer uma operação com derivativo, o gestor aqui ele pode então utilizar os ativos dessa carteira como uma forma de retenção de risco. Isso é permitido, diferente das vedações que a gente acabou de ver, aonde não pode acontecer. Aí a gente tem algumas obrigações, tanto para o administrador como também para o gestor. Vamos lá. O administrador, por exemplo, entre as suas obrigações está que ele tem que manter as suas expensas, ou seja, através de seu próprio custo, ele tem que manter atualizados o registro de cotistas, as atas da assembleia, a lista de presença de cotistas, os pareceres do auditor independente e os registros contábeis. Ele tem que solicitar, se for o caso, a admissão à negociação das cotas de classe fechada em mercado organizado. Ele tem que pagar a multa comunicatória às suas expensas por cada dia de atraso no cumprimento de prazos previstos. Então, se tem algum prazo que ele não obedeceu, ele vai ter que pagar essa multa caso ela exista. Elaborar e divulgar as informações periódicas e eventuais da classe de cotas. Então, o administrador ele é responsável por trazer diversas informações, tanto aos cotistas como também à CVM. Ele vai ser responsável, então, por elaborar e divulgar essas informações. Ele vai também ser responsável por manter atualizada, junto à CVM, a lista de todos os prestadores de serviços que foram contratados pelo fundo. Então, a contratação que a gente viu que pode acontecer pelo administrador e pelo gestor, isso tem que ser informado à CVM, quem são esses prestadores de serviços. Ele vai ter que manter um serviço de atendimento ao cotista, que vai ser responsável pelo esclarecimento de dúvidas e também pelo recebimento de reclamações. Nas classes que são abertas, ele vai receber e processar os pedidos de resgate, quando o cotista, então, está solicitando o resgate de suas cotas. Monitorar as hipóteses de liquidação antecipada, se houver. Observar as disposições constantes no regulamento e cumprir as deliberações das assembleias de cotistas, que é quando a gente tem decisões aí através da votação dos cotistas. Em relação ao gestor, ele vai ter que informar o administrador de imediato caso ocorra qualquer alteração em prestador de serviço que for por ele contratado. Então a gente viu que o gestor aqui, ele tem que contratar os seguintes serviços, né? Se acontecer alguma alteração, ele tem que avisar ao administrador, até porque o administrador, ele tem que passar essas informações à CVM. Providenciar a elaboração do material de divulgação da classe para utilização pelos distribuidores e também as suas expensas aqui. O distribuidor é um dos serviços que podem ser contratados pelo gestor. Nessa situação, se for contratado, ele vai ter que, então, elaborar o material de divulgação da classe. Diligenciar para manter atualizada e em perfeita ordem também as suas expensas, a documentação relativa às operações da classe de cotas, manter a carteira de ativos enquadradas ao limite de composição e concentração e, se for o caso, de exposição ao risco de capital. Tá? Então, se for um fundo de renda fixa, ele tem que observar o limite lá para que ele seja categorizado como renda fixa e, além disso, ele vai ter que obedecer os limites de concentração, que nem a gente falou, né? Por emissor e também por instrumento financeiro. E ele que vai ter que manter, então, a carteira enquadrada. Observar as disposições constantes no regulamento e cumprir as deliberações das assembleias de cotistas, mesma coisa que a gente tem aqui em relação ao administrador. Os prestadores de serviços, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta. Vamos lá, então. Normas de condutas que têm que ser observadas pelos prestadores de serviço. Exercer sua atividade buscando
sempre as melhores condições para o fundo e suas classes de cotas, empregando o cuidado e a diligência que todo homem colocaria também na administração de seus próprios negócios, exercer ou diligenciar para que sejam exercidos todos os direitos decorrentes do patrimônio e das atividades da classe de cotas, empregar na defesa dos direitos do cotista a diligência exercida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los e também adotando as medidas judiciais, extrajudiciais e arbitrais cabíveis, tá? Então são normas de condutas aqui que vão atuar no sentido de trazer essa responsabilidade tanto para o administrador como o gestor na administração e gestão do fundo. Os prestadores de serviços devem transferir à classe de cotas qualquer benefício ou vantagem que possam alcançar em decorrência de sua condição. Tá? Então, se ele receber algum tipo de benefício por ser administrador ou por ser gestor do fundo, ele vai ter que transferir à classe de cotas esse benefício que ele recebeu. Em relação aos encargos que podem estar presentes no fundo de investimentos, tá? A gente tem o seguinte: taxas, impostos ou contribuições sobre os bens e direitos do fundo, despesas com registro, impressão e publicação de documentos e relatórios, custos com correspondências e comunicações ao cotistas, honorários, despesas de auditoria independente, comissões e emolumentos por operações de carteira de ativos, custos de manutenção de ativos, honorários advocatícios, despesas também processuais para a defesa dos interesses do fundo, despesas com seguros, despesas com o exercício de direito de voto dos ativos, taxas de administração e de gestão do fundo. Tudo isso daqui, então, são encargos que podem aparecer no fundo de investimento. Significa que se está aqui vai aparecer? Não. Alguns podem aparecer, outros não. Dependem aqui das características do fundo de investimento e também nos ativos financeiros aonde esse fundo ele investe os seus valores. E bom, mais um ponto aqui também importante é o patrimônio líquido negativo quando a gente tem a limitação de responsabilidade. Patrimônio líquido negativo é a seguinte situação: eu tenho o fundo e o patrimônio desse fundo aqui, ele ficou negativo. Pode acontecer? Bom, dependendo da forma como aconteceu os investimentos aqui, pode acontecer. Aí, nessa situação, o que a gente pode ter em relação à responsabilidade dos cotistas? Caso o administrador ele verifique que o patrimônio líquido da classe de cotas está negativo e a responsabilidade dos cotistas seja limitada ao valor por eles subscritos, ou seja, os cotistas eles só são responsáveis pelo valor que eles adquiriram as cotas, né? Pelo que eles subscreveram nesse fundo de investimento. Então, nessa situação aqui de responsabilidade que é limitada dos cotistas, o administrador ele tem que imediatamente, em relação à classe de cotas cujo patrimônio está negativo, fechar para resgates e não realizar a amortização de cotas, não realizar novas subscrições de cotas, comunicar a existência do patrimônio líquido negativo ao gestor, vai ter que também divulgar um fato relevante, porque isso, obviamente, é um fato relevante, pode influir na decisão do cotista, vai cancelar os pedidos de resgate pendentes de conversão. Então, ainda não aconteceu o pagamento, porque está se esperando a conversão das cotas, período de cotização. O nosso administrador ele também vai ter que cancelar esses pedidos. Tudo isso, né, quando apurado, então, o patrimônio líquido negativo. E, em até 20 dias, elaborar um plano de resolução desse patrimônio líquido negativo e também convocar a Assembleia de Cotistas. Tudo isso vai acontecer, então, quando a gente estiver falando de uma situação onde eu tenho um patrimônio líquido que é negativo e a responsabilidade dos cotistas é limitada ao que eles subscreveram nesse fundo. Se eu tivesse uma situação onde a responsabilidade ela é ilimitada, isso significa que os cotistas poderiam ser chamados para colocar mais recursos além do que eles subscreveram para que esse fundo ele ficasse positivo, tá? Mas aqui a gente está falando da responsabilidade limitada e nesse sentido, em até 20 dias de quando foi apurado, o nosso administrador, então, ele vai ser responsável por elaborar um plano de reestruturação do patrimônio líquido negativo para resolver essa situação e ele vai ter que convocar uma assembleia de cotistas.
nessa assembleia aqui, em caso de os cotistas não aprovarem esse plano de resolução do nosso administrador, os cotistas eles devem deliberar sobre as seguintes possibilidades. Quando, então, não aprovado esse plano, cobrir o patrimônio líquido negativo mediante aportes de recursos próprios ou de terceiros, tá? Então, os próprios cotistas, nessa situação aqui, eles vão ter que, se eles não aprovarem, eles podem decidir de maneira que eles vão cobrir esse patrimônio colocando mais recursos. Cindir, fundir ou incorporar a classe a um outro fundo. Pode pegar essa classe, então, e passar ela a um outro fundo. Liquidar a classe que estiver com patrimônio líquido negativo. Aí é acabar com a classe. Determinar que o administrador entre com um pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas. Também é possível esse pedido, então, de declaração judicial de insolvência de classe. O ponto é, tudo isso daqui vai ser decidido na Assembleia caso não tenha sido aprovado o plano de resolução que foi proposto pelo administrador. Aí os cotistas eles vão ter que deliberar sobre essas possibilidades e o que eles vão adotar para resolver essa situação de patrimônio líquido negativo. Inclusive, né, uma dessas possibilidades é fazer a liquidação dessa classe, ou então cindir, fundir ou incorporar essa classe aqui a uma outra classe do fundo de investimento. Talvez também eles possam pedir a declaração judicial de insolvência da classe de cotas, e isso vai ter uma repercussão no âmbito judicial também, tá certo? Então isso em relação aqui a quando a gente tem a responsabilidade, repito, tá? Responsabilidade do cotista que é limitada. Aí tem todos esses desdobramentos aqui que podem acontecer.